Olá, gente, tudo bom com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre Stephen King? Hoje o vídeo vai ser sobre uma das facetas de Stephen King e que, na minha opinião, tem funcionado muito bem. Como eu já falei diversas vezes pra vocês, eu acho que ele manda muito bem no drama. Eu gosto até dele mais no drama do que no terror, muito mais. Mas ele também tem uma faceta que tem dado muito certo e ele já tem investidos, né, de anos pra cá. É uma coisa assim mais recente, que é o policial do Stephen King, com aquela pegada mais noir. Então, hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse lado policial aí noir do Stephen King, depois da abertura. Killer known only as Buffalo. Interviewing all the serial killers now in custody for psycho behavior. Who's the subject? Lecter is our most prized asset. Very careful. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. Agents, darling. Vamos começar aqui falando sobre os 3 livros principais do King, que tem essa pegada policial, de mistério, noir, que foram 3 livros lançados lá fora através de uma editora chamada Hard Case Crime, que é uma editora americana criada em 2004, que lança apenas romances policiais. Ela recria histórias e capas no estilo anos 40 e 50, aquela capa bem vintage, bonita, que eu gosto muito. Eles lançam livros novos, com autores novos, mas também resgatam livros dessa época, dos anos 40 e 50. Stephen King, por exemplo, então, teve 3 livros lançados lá. O primeiro, que foi O Homem do Colorado, tem resenha aqui no canal, deixo o link para vocês, né? Já falei diversas vezes sobre esse livro. Ele tem um pouco mais de 200 páginas e ele é um romance mais curto e que é um livro que se trata mais de um mistério. Ele meio que incomoda um pouco o leitor porque ele não te dá respostas, né? E aí tem gente que pode gostar ou não justamente por isso. Ele mostra como que a gente não gosta de coisas que não estão muito claras. Aqui, o corpo de um homem é encontrado na beira da praia por 2 jovens e a polícia vai começar a tentar investigar, porque na verdade a gente não tem pista praticamente nenhuma. Eles só sabem que ele provavelmente é de Colorado pela marca do cigarro que é encontrado no bolso. E aí a gente vai vendo como funciona uma investigação, na verdade quando você quase não tem pista nenhuma. E a jovem ali, que é uma jornalista investigativa, e ela quer aprender, né, como que é uma investigação e tudo mais ali, só que a gente não tem clareza, eles não entregam nada de mão beijada, a gente vai conhecendo um pouco, tentando descobrir o que aconteceu, de onde esse homem é, juntamente com essa jornalista que faz o estágio ali na delegacia. Então, é um livro, assim, que talvez não agrade a todo mundo, ele tem todos os elementos no ar ali, dos policiais na delegacia, mas ele não tem aquele romance de investigação mais tradicional. Ele permeia mais no mistério mesmo. E um outro livro que eu gostei bastante, que foi Joyland. Tem gente que não gosta desse livro, e eu acho que porque, talvez, nesse caso aqui, porque captou uma ideia do que seria o Joyland, uma outra ideia, e não é. Porque dá a entender que seria, né, se tratando de King, que é uma história de fantasmas ali, mas ele não é bem assim. Aqui a gente vai conhecer o protagonista, que ele tem 60 anos e ele vai pro passado, ele vai nos contar quando ele era bem novinho, tipo 16 anos, assim. E ele tem aquela paixonite, né, pelo primeiro amor e uma decepção. Então, chegam-se as férias de verão e ele vai fazer uma graninha, adquirir experiência ali num parque de diversões, que tá tentando ali se virar nos 30, né? Se manter vivo. E ele passa esse verão trabalhando lá. Então ele vai descrever pra gente toda essa jornada e o mistério que permeia a história, que é de uma mocinha, essa daqui da capa, que ela foi assassinada no trem fantasma por um serial killer. E na verdade reza a lenda ali que o espírito dessa mocinha assombra ou não o lugar.
Então ele descobre, né, que foi um serial killer e junto com a ajuda de um garotinho especial ali que tem uma doença muito grave, que é o Mike, eles vão tentar descobrir por conta própria o que aconteceu, porque eles descobrem também que esse serial killer está vivo. Só que é um livro que não vai focar nesse lado sobrenatural, esse terrorzinho, não. Ele vai falar sobre a vida, vai falar sobre amor, principalmente sobre morte, né, sobre amadurecimento. Então ele vai mais para esse lado. Tem essa pegada assim de investigação, um toque sobrenatural, mas o foco é sobre outras coisas, né? Então por isso que às vezes o pessoal não gosta muito. Mas o Joyland, então, ele tá nessa leva desses livros. Joyland foi lançado lá fora por essa editora gringa, né, de policiais, e acho que em meados de 2013, se não me engano, e chegou aqui no Brasil pela Suma em 2015. A gente vai ter também, por essa editora de policiais, o Depois, que também é um livro. Os 3 livros, se vocês repararem, né, eles não passam muito ali de 200 páginas, não. Esse daqui, por exemplo, tem 190 páginas, todos têm essa capa, que realmente faz o resgate ali dos anos 40 e 50, essas capas vintage que eu acho lindíssima. O pessoal estranha um pouquinho a pegada desses 3 livros, justamente porque são livros produzidos nesse esquema, para aquela editora, né? Então, para quem é iniciante de Stephen King, para quem gosta dessa coisa de noir, vai gostar. Então o pessoal que é fã, tá acostumado com os romances mais grandes, estranha um pouquinho, tá? Mas aí, gente, aqui é o garotinho que vê gente morta, né? E uma peculiaridade ali. A aparência do morto, do fantasma, tá no estado que a pessoa morreu. Então é um pouco assustador. É um olho pulando pra fora, né? É uma cabeça esmagada e tudo mais. E a gente tem essa policial aqui, que é a namorada da mãe do garotinho. E a trama ela vai ficando um pouco complicada, porque tem coisas por trás ali envolvendo ela. E aí ele tem um dom e pessoas podem querer se aproveitar desse dom dele. E o que são esses fantasmas, na verdade? Eles querem pedir ajuda, né? Como é que funciona ali? É um livro bem gostosinho, bem divertido. Parece, apesar assim, eu falando, né? É um terrorzinho, aparece ali mortos, ali, naquele estado. Parece um filme de sessão da tarde, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu gosto bastante. Agora, saindo um pouco, então, desses livros publicados por essa editora, a gente pode falar de continuando ainda nessa faceta do Stephen King, vamos falar de uns livros também recentes dele, que o pessoal até que quando lançou falou, depois não fala-se tanto mais, que é o Billy Summers. Billy Summers é um livro bem robusto, eu gostei desse livro, não é um dos meus preferidos, né, mas não assim, nossa, como eu amo, mas eu gosto. Ele vem com um marcador super legal, que eu comprei na época que eu comprava ainda em pré-estreia, né, gente, é super legal. Então quando você tá lendo, você consegue ver as letrinhas assim, ó. Então, gente, aqui o Billy Summers, ele também é interessante você saber do que ele se trata para não ir com uma expectativa diferente. Por quê? Billy Summers traz na sinopse pra gente que ele é um matador de aluguel, um dos melhores atiradores do mundo, também já foi pra guerra e tudo mais. Se não for o melhor atirador do mundo, né? Então, depois de uma vida inteira trabalhando como matador de aluguel, importante dizer também que ele tem uma questão moral ali dele, que ele só aceita trabalho, só aceita matar pessoas que são comprovadamente ruins para a sociedade. Essa é a moral com que ele trabalha. Até que ele recebe uma proposta, ele está a ponto já de querer se aposentar, e é uma proposta milionária, como qualquer uma outra, só que quem gosta de histórias de matadores de aluguel sabe que sempre vai ter aquele último caso onde tem tudo para dar errado. Então ele é mestre em executar o plano e se mandar, né? Ninguém nunca nem viu e não tem rastro sobre ele.
E aí a ideia é essa, pegar o dinheiro porque é muito tentador e ele fica naquela, vou ou não vou? O que poderia dar errado aqui? Basicamente tudo, né? Só que é um livro que ele não é frenético, ele não é alucinante, não vai focar nessa missão do Billy. Vai focar na construção do Billy, desde quando ele era criança, como foi a infância dele, porque ele é assim, como ele começou a trabalhar de montador de aluguel. Então, ele é super uma pegada de noir mesmo, né? Então, por isso que o pessoal pode ser que estranhe um pouco, mas, de maneira geral, é um livro que a galera gosta bastante. A gente pode falar também daí dos livros de detetive dele, né? Que a gente tem que falar de Mr. Mercedes, a trilogia, Mr. Mercedes, e aí também com o surgimento, né, do Mr. Mercedes. A Holly, que eu acredito que vão vir mais livros aí. Ela aparece em outros livros também, mas só dela, o primeiro livro que ela ganhou foi o Holly, que eu achei sensacional. Tem resenha aqui no canal. E o King já disse que vai escrever mais um livro com ela. E eu super apoio, não acho que vai saturar. A Holly é uma personagem incrível. E como eu sempre falo, livros policiais não são só livros de entretenimento e livros rasos, como muitas pessoas falam e acham que são. Muito pelo contrário. Você pode criar muitas coisas dentro de uma história policial. Assim, é uma fonte quase inesgotável de criatividade. Então você tem ali um crime, né? Personagens detetives ou policiais mesmo, que sejam. Mas você pode colocar tanta coisa, tantas camadas em cima disso, que pra mim é sim uma fonte inesgotável de criação. Então, a gente pode falar desses livros da Holly, se você gosta mais, né, de uma coisa mais thriller, né, a trilogia Mr. Mercedes. Se você gosta de uma coisa mais noir, focando nos personagens, o Billy Summers. Se você também é como eu, que gosta dessa coisa mais, com clima mais dos anos 40 e 50, vocês migram então para esses 3 livros que eu contei para vocês. É uma faceta do Stephen King que eu tenho gostado muito, né? E o terror, por incrível que pareça, pra mim tem ficado mais em último plano, para vocês terem uma ideia. E aí, gente, me contem aí se vocês leram esses livros, se vocês também são super fãs de policial, de noir, como que vocês lidam com esse lado do Stephen King. Vocês têm gostado? Vocês acham que ele escreve bem, né? Gente, eu vou ficando por aqui então, nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau!